aqui estamos para lhes atender. Vamos falar um pouco sobre processo de aprendizagem, não é? Aprendendo a aprender. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, sugira temas como esse para a gente poder conversar aqui, tá? Deixa o seu like, nos siga. Muito bem. Pessoal, por trás de qualquer processo de aprendizagem, existem alguns mecanismos neurológicos, psicológicos, que, claro, que comandam, por assim dizer, né, tudo isso lá no nosso cérebro. É claro que tem muitos obstáculos que vão dificultar a nossa aprendizagem, mas nem sempre é uma questão de falta de esforço. Ah, você tem que se dedicar mais, tem que se esforçar mais. Claro que isso é um componente fundamental, mas a gente precisa entender um pouco alguns mecanismos para a gente se conscientizar e trabalhar ah, um pouco mais, né? Para a gente desenvolver determinadas habilidades. Então, por exemplo, fatores como técnicas e estratégias mal aplicadas, isso vai dificultar a aprendizagem. Ou a confusão entre diversos tipos de aprendizagem também podem dificultar essa aprendizagem. Então, para entender porque algumas técnicas, estratégias funcionam em certos contextos e falham em outros, é essencial que a gente entenda, pessoal, a diferença fundamental entre aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. São duas coisas absolutamente diferentes que nós vamos tratar aqui. E os tipos de memória envolvido no aprendizado. Então, esses tópicos é que vão nortear agora essa nossa apresentação. Para não ficar muito extenso, eu dividi em 2 vídeos, até porque no final desse mês eu vou disponibilizar um material bem bacana, bem interessante sobre aprendizagem, sobre técnicas, estratégia de aprendizagem para vocês aí que estão nos seguindo. Aguardem, portanto. Então, conhecimento versus habilidade. É, é claro que as estratégias diferentes para tipos de aprendizado diferentes existem, né? Técnica, estratégias diferentes. Então, saber a teoria por trás de algo não significa necessariamente saber fazer. Não, são coisas distintas. Uma coisa é conhecer, não é? Teorizar. A outra coisa é fazer, executar. Então, é fundamental a gente estabelecer a diferença entre aquisição de conhecimento, por exemplo, como aprender uma fórmula ou um conceito, e desenvolvimento de habilidade, como soft skills, aprender, comunicação, liderar, resolver problemas, né, falar um idioma, tocar um instrumento, etc, etc. Isso são desenvolvimento de habilidades, não é isso? Eh, Adquirir novo conhecimento, por sua vez, depende muito, muito da compreensão e da estruturação dessa nova informação em nossas memórias. Eh, Até porque, para desenvolver novas habilidades, exige que a gente crie processos mentais adequados, não é assim de qualquer forma. Às vezes a pessoa, por exemplo, vira à noite lendo, 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 chega no dia seguinte: "Olha, estudei, estudei e não aprendi". Claro, né, que a coisa não é exatamente assim. Eh, então aplicar técnica errada ao tipo de aprendizagem desejado, o pessoal não vai te levar a lugar nenhum, a não ser muita frustração, muita decepção, porque o aprendizado que se queria, que se pretendia, não foi alcançado. Existem basicamente, a gente precisa entender isso aqui, 2 tipos de memória: a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Memória de trabalho é a memória de curto prazo, aquilo que a gente processa informações em tempo real. Sua capacidade é limitada.
é uma informação, é onde eu vou e tal, é a direita, é a esquerda. Memória semântica de longo prazo é onde o cérebro armazena conceitos e significados de forma organizada. Pessoal, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Já tive a oportunidade de falar aqui. É como se aqui dentro tivessem gavetas, né, direitinho, para a gente alcançar um determinado resultado. Eu penso assim, gente, quanto que é 1 mais 1? Olha, eu fiz uma pergunta, 1 mais 1 é igual a onde que está isso aqui? Hã? O meu cérebro vai buscar lá num cantinho. A neurologia, a neurociência vai explicar isso. Hã, algumas coisas a gente fica perdido, porque não está armazenado aqui. A brincadeira que eu faço o tempo todo, já fiz aqui, você já ouviu falar em rebimboca de parafuseta? Rebimboca, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, gente, meu cérebro ficou assim, ficou procurando. Não tem isso aqui armazenado, o significado de rebimboca. Quando fala em parafuseta, parafuso, opa, eu sei o que que é parafuso, tá aqui num cantinho, mas parafuseta, será que é a mesma coisa? Eu estou falando assim para vocês entenderem. O pessoal fala o nome de uma cidade, um, um nome de uma cidade, Kiev. Eu acho que eu já ouvi falar isso na televisão. Ah, não, não, não. É a capital da Ucrânia, não sei das quantas, e por aí afora vai. Então tem uma série de informações, né, relacionadas a isso, a uma pergunta: qual é a capital do país tal, né? É bacana isso. Essa é memória semântica de longo prazo. A memória de longo prazo episódica, é onde ficam registradas experiências vividas. Seja um trauma, seja algo extremamente importante que desperta uma alegria, uma sensação de bem-estar muito grande, uma situação marcante na nossa vida que deixa um significado realmente, imperdível, por assim dizer. Memória de longo prazo processual é onde armazenamos habilidade que executamos de forma automática. A coisa funciona no piloto automático, não é? Eh, eu estou dirigindo, tenho que virar ali à direita, automaticamente eu ligo a seta para aquele lado e não do lado contrário, né. Eu vou tomar estou com sede, o meu organismo diz: "Vai lá, vai tomar água". Eu levanto daqui automaticamente, pego um copo, vou na geladeira, pego a água, tomo de forma absolutamente automática. Sem precisar da gente ficar pensando em cada passo. "Ah, eu tenho que levantar dessa cadeira, eu tenho que pegar um copo, ah, eu tenho que abrir a porta". Não, isso é automático. "Ah, João Bosco, mas isso é óbvio". Sim, é claro que é óbvio. Não estamos falando nada de espetacular, mas aqui que a gente está falando, nessa apresentação, da necessidade da gente entender esses diversos tipos de memória. Aprender a aprender é uma das habilidades mais versáteis que existem e cada vez mais especialistas estão dizendo, pessoal, que aprender a aprender é a habilidade mais importante para o futuro. Sobretudo nessa época de inteligência artificial, em que a gente tende, as pessoas tendem a deixar, não, isso aí a inteligência artificial vai resolver e tal, esse negócio todo. Olha só, não é bem assim. A nossa inteligência natural, essa coisa da cognição, isso é insuperável. Os cientistas dessa área estão dizendo isso o tempo todo, né. Então aprender, primeiro requer, assim, uma consciência sobre como o nosso cérebro funciona, né. Algumas coisas, por exemplo, aquilo que mais nos chama a atenção, aquilo que desperta uma necessidade maior na gente, isso a gente vai aprender com maior facilidade. E precisamos entender dessa forma. Quando não é nenhuma novidade, eu nunca gostei de matemática, quando eu ia fazer aquelas provas difíceis, eu estudava, 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 pura e simplesmente para fazer a prova. Somente isso.
Ficava retido na minha memória? Não, não. Por quê? Porque não tinha interesse, nunca tive interesse. Isso não fazia diferença na minha vida. Se eu fizesse uma engenharia de projeto e tal, que tinha calcular seno, cosseno, tangente, mas eu fui fazer direito, não se trabalha com isso. Então, essa habilidade de aprender a aprender é considerada essencial porque se aplica a qualquer contexto. Ao dominar como se aprende, é possível, olha só que interessante, evoluir com mais facilidade nos estudos, porque você passa a ter uma consciência, uma conscientização de como utilizar esses recursos, aspas, aspas, recursos, aqui dentro, né? Essas possibilidades neurológicas, adaptar-se às exigências do mercado de trabalho. Sim, isso é importante, precisamos levar isso em consideração, né? Desenvolver habilidades para mexer com alguma coisa em que a empresa precisa. E lá na entrevista vai exatamente isso. Qual é a habilidade que você tem? Olha, eu aqui na empresa preciso de uma pessoa com habilidade para operar um equipamento X ou para calcular áreas, sei lá, na construção civil, não sei, né? Qual a habilidade para ser um professor, para ser um advogado? Crescer de forma contínua no desenvolvimento pessoal. A habilidade de aprendizagem, do aprender a aprender, pessoal, passa por aí. E quem aprende a aprender, naturalmente, estuda com mais eficiência, retém na memória com mais eficácia, com mais efetividade os conhecimentos, desenvolve novas habilidades com mais rapidez. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, ó, essa pessoa que aprende muito rapidamente. Por quê? Porque ela desenvolve, trabalha melhor essas habilidades cerebrais, lida melhor com a frustração e os erros ao aprender algo novo. Errar é humano. Errar também é uma fonte de aprendizagem. Claro que errar com frequência, por negligência, por falta de atenção, aí é estupidez. Mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Uma outra coisa, quem aprende a aprender torna-se mais autônomo e adaptável em diversos contextos. Sobretudo, pessoal, porque adquire uma autoconfiança muito grande. Quando diz eu sou capaz, né? Isso mexe com a nossa autoestima. Tudo bem? Então, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho para receber informações sempre na segunda, quarta e sexta. Como esse vídeo sai amanhã na sexta, nas próximas segunda, pessoal, vou gravar nesse instante técnicas de estudo que vão transformar a sua rotina. Ah, pessoal, é muito bacana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Canal do JB, o meu, o seu, o nosso canal. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau.